Fala galera, esse é o Fraterarês Música e hoje nós vamos fazer uma análise histórico-socioeconômica da música, que é uma coisa muito importante para nós entendermos como a música é produzida. O nosso amigo Adorno, ele fala da influência do mercado e da economia na produção das artes e não só da música. E daí podemos entender a influência que a economia, como por exemplo a indústria fonográfica, tinha sobre a música. E o mercado hoje tem uma influência sobre a produção artística. Só se produz música que vende. E a música só vende se ela está de acordo com os pré-requisitos do mercado. Mas será que isso é uma coisa nova? Será que essa relação desprendida da música existiu algum dia com a economia e tudo mais? Se nós formos analisar a produção de música em larga escala, a produção de música com qualidade, ela está intimamente relacionada com uma realidade socioeconômica que promova o surgimento de uma classe média, uma classe de trabalhadores da arte. Quando nós falamos na antiguidade, depois da pré-história em que se fazia música ritualística, nós podemos observar através de fragmentos que havia nas cortes das grandes monarquias dos estados antigos, do Egito, da Roma Antiga, escravos que eram contratados especificamente para tocar música, para produzir música. Na Grécia Antiga, nas polis, você tinha o teatro. E no teatro você tinha a tragédia, e a tragédia era feita com música. Já disse Nietzsche que uma das maiores perdas que nós temos na cultura e na história geral é que nós não conseguimos resgatar da antiguidade a música da tragédia, e só os textos. Bem, quando adentramos na Idade Média, nós temos uma classe de produtores de música sustentados por um sistema que são os clérigos. A música vem de dentro da igreja, a música erudita ela nasce de dentro da igreja. Paralelamente a isso, você tinha os bardos, você tinha os menestréis que caminhavam pelas cidades e tocavam nas feiras e ganhavam moedas, uma coisa que você tem até hoje no centro das grandes cidades. É muito comum. Quando nós saímos desse longo período da Idade Média, nós entramos daí no período barroco e começamos a ter o vislumbre da música erudita, com compositores contratados primeiramente pela igreja, como Johann Sebastian Bach, como o padre Antônio Vivaldi, que produziam as tablaturas, e isso é a grande produção, produzia-se música. Ele escrevia música. O mercado de música, a música produzida, era música escrita na pauta. Era música na tablatura. Eles produziam isso a mando de um patrão, a Igreja Católica. A nobreza europeia, ao passo que vai se sofisticando, ela vai tendo a necessidade de contratar, eles vão agir como mecenas e vão contratar homens, músicos, que vão escrever músicas para eles. É aí que no final do século XVIII surgem pessoas como Haydn e como Mozart, que era contratado, foi contratado da corte austríaca para produzir a sua primeira obra produzida na corte austríaca, foi a ópera As Bodas de Fígaro. Depois disso, nós vamos ter uma ampla classe de homens, trabalhadores da música, que vão viver da produção dessas peças, muitas peças encomendadas. Quando chegamos no limiar do século XIX, da formação dos estados nacionais, o músico era um profissional que servia para a composição, dentre tantos aspectos de música, para a produção de hino. E você fabricava-se as tablaturas, essas pautas eram fornecidas aos seus requerentes, e essas músicas eram executadas em momentos dados, seja nos teatros, seja em espetáculos, seja em cerimônias, quando os hinos eram executados. E paralelamente a isso, você tinha um músico de rua, um músico civil, vamos dizer assim, um indivíduo que não vendia música, que produzia música para bel gosto, produzia música nas praças, dando origem ao que viria a ser consumido no século XX, um resgate das músicas antigas da Idade Média, que viria a ser chamado de folk, a música folclórica, que era mantida por esses músicos anônimos. Até a Segunda Guerra Mundial, a música permanecia erudita.
você tinha os discos de goma laca, mas a produção ela não era tão grande assim, tão em larga escala, os aparelhos eram muito caros, eram consumidos por uma elite, que se ouvia ali naquele som mono, né, aquele som achatado, aquele som estridente nos gramofones, peças eruditas, algumas peças populares. No Brasil você já tinha discos de goma laca com registros de samba, de choro, mas é sobretudo no pós-guerra que a economia impacta o desenvolvimento e a produção de música. Porque nós vamos ter, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a década de 50. E na década de 50, nós vamos ter o consumo nos Estados Unidos do blues, vamos ter a produção e o consumo do country music, e um advento forte, que já existia, claro, mas explode nesse momento, as igrejas com os cultos gospels, ou como eles dizem lá, o gospel. É da mistura do gospel, do country, do polka, que eram músicas, né, músicas populares, e do blues, que nós vamos ter ali Chubby Checker, Chuck Berry, né, Little Richard produzindo o rock and roll, que era uma música destinada ao cortejo. Rock and roll é uma gíria para sexo. Era a música da juventude se encontrar, do menino seduzir a menina e fazer as pedras rolarem. É como disse, tem um locutor de rádio que empregou isso é muito rock and roll. E aí nós temos um cenário, né? Por que nos Estados Unidos? Porque lá nos Estados Unidos você tinha uma classe média que conseguia educar os seus filhos, que esses filhos não tinham que trabalhar, essa classe média conseguia dinheiro para dar a eles instrumentos musicais e pagar conservatórios para eles estudarem música. Essa música, essa arte chega no velho continente, na Inglaterra, e aí nós vamos ter um segundo passo do rock. O rockzinho de cortejo, o rock de dança, o rock das meninas de saias rodadas, o rock and roll de piano norte-americano, ele vai se misturar com influências dessa música folk, com influências da música erudita, e vai ser consumido por uma juventude de classe média, veja a influência do mercado, que estava em casa, os pais trabalhavam nas indústrias, custeavam-lhes os instrumentos musicais, custeavam os conservatórios, e daí eles aprendiam a tocar a música e produziam o que viria a ser a segunda onda do rock and roll, começando aí com Beatles, Rolling Stones, podemos citar aí as bandas que viriam se tornar depois rock progressivo, como Pink Floyd e assim por diante, adentrando nos anos 60. No Brasil, a situação não é diferente. Nós notamos nos anos 50, no efervescer econômico do crescimento de 50 anos em 5 de JK, o surgimento da bossa nova, e começa a surgir ali um rockzinho brasileiro, que nos anos 60 vai se tornar a Jovem Guarda. Jovens de classe média que conseguiam algum dinheiro, algum recurso para comprar instrumentos e fazer o seu som, como Tim Maia. Você acompanha a história do Tim Maia maravilhosamente no filme e no livro sobre a vida dele. Tim Maia era esse jovem. Não era miserável, mas também não era rico. Era um jovem de classe média que tentou a vida fazendo música. Foi para os Estados Unidos, voltou extraditado e, com um pouco de capital e um conhecimento que já tinha acumulado na infância, esse estudo da música na infância é muito importante para o desenvolvimento da música na vida adulta. E ele se torna a estrela que se tornou. Certo dia estava na casa de um amigo meu, o Matheus, um grande abraço, Matheus, e nós ouvimos um disco do Casa das Máquinas. Ora, como você teve o surgimento daquela banda? Você tinha nos anos 70, nós tivemos uma crise nos anos 60, mas tivemos um milagre econômico nos anos 70. Um milagre econômico que começa ali em 69, vai muito forte até 73, mas mantém uma economia resistente 74, 75. Ora, em 76 nós temos a Casa do Rock, o álbum do Casa das Máquinas. Essa realidade econômica operariada brasileira é que vai alimentar também uma classe média que, de Brasília, vai educar os seus filhos para criarem o punk de Brasília, que depois vai dar origem a bandas como o Legião Urbana. E de São Paulo, nós vamos ter uma garotada da periferia
que não era rica, mas também não era miserável, e que vai ter condições financeiras para desenvolver a sua música, o seu rock and roll, dando origem a bandas como os Garotos Podres, o punk brasileiro. Daí em diante, nós temos um andar junto da economia e a produção de música brasileira. Essa juventude que viveu a riqueza produzida por seus pais, uma classe média, nos anos 70, eles se tornam velhos, músicos velhos nos anos 90, e vão morrendo, as bandas vão parando. Hoje no Brasil, quando você vê a produção de hip hop e a produção do funk, é um retrato da nossa realidade socioeconômica. Jovens da periferia que cantam aquilo que eles veem, com o vocabulário que eles têm. Ou seja, meus queridos, a economia, ela influencia muito a produção de música pop, e não podemos deixar de entender a realidade musical, a produção de arte, como uma influenciadora e determinante da música que nós ouvimos. O Brasil, como um país pobre, tem a produção musical inerente à sua realidade socioeconômica. Esse foi mais um papo de música aqui no Fraternarias Coleções. Você está vendo aqui a discografia do Led Zeppelin. E, como eu sempre digo, pessoal, vamos colecionar, porque colecionar é cultura. Valeu!